da nossa classe bíblica. Uma nova, como é que é? Uma nova, está aqui, visão para um novo tempo. Tchau, meu povo, fique com Deus. Agora, valendo. Bom dia a todos. Você que estava assistindo esse maravilhoso, apresentando essa linda mensagem a respeito da sogra de Pedro. Seja bem-vindo aqui na nossa classe da Escola Sabatina, que você possa aproveitar ao máximo aqui o estudo que nós temos a respeito das promessas da aliança de Deus. Bom dia, Eliana, bom dia, Gerson, bom dia, Edmilson, Douglas, e todos vocês que participam através do YouTube, do Facebook, sejam bem-vindos e estejam aqui presentes conosco até o final do estudo. Se por acaso, só lembrando, se por acaso tiver algum comentário em YouTube, você pode enviar, que nós estaremos aqui, o YouTube e o Facebook, estaremos recebendo a sua mensagem e comentando também. Bom dia, Padula, que apareceu aqui novamente. Sejam todos bem-vindos. Vamos à oração para iniciarmos de imediato aqui o estudo da lição. Bom dia a todos, feliz sábado. Vamos então orar, né? Neste momento, para que o Espírito Santo abençoe esse estudo. Senhor maravilhoso, nós te damos graças por estarmos aqui mais uma vez reunidos em teu nome, Senhor. Abençoa, Pai, a cada professor, abençoa o irmão Gerson, abençoa, Senhor Jesus, aqueles que estão na sala do Zoom, os que estão através da internet, pelo YouTube, pelo Facebook, que todos, Senhor Jesus, possam aproveitar esse momento e para que o nosso entendimento da Tua palavra, Senhor, seja cada vez mais claro. Assim nós oramos e já te agradecemos, Pai. No nome santo de Jesus, amém. 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 Segue lá, Gerson. Estudamos essa semana um tema denominado a Nova Aliança. E quando você fala de nova, pressupõe-se que houve uma renovação, existia uma velha. Mas com o decorrer do estudo, nós vamos perceber que não é bem assim. Interessante também que temos alguns materiais, vídeos e apoios pastorais, materiais elaborados aí por pessoas da nossa igreja que nos ajudam a entender. E temos aí o pastor Dudu, que traz uma série de novidades para a gente, e ele contou uma experiência dele de ter perdido a aliança dele. E quem já perdeu a sua aliança sabe o que o pastor Dudu passou. E eu digo para vocês, eu perdi a minha aliança. E foi um boletim de ocorrência absurdo. Para ser bem curto, passaram-se vários anos e eu não fui atrás de outra aliança porque, primeiro, eu não me sossegava de ter perdido. E, segundo, eu fiquei com aquilo, um peso enorme, por causa da relação com a minha esposa. Passado alguns anos, reformamos um sofá que tínhamos aqui em casa. Eu trabalhava a partir de casa. A minha esposa chega no escritório com a aliança na mão. A aliança estava no sofá. Eu devo ter mexido com ela, sentado ao sofá, ela caiu, eu não percebi, e lá ficou, e depois eu não achei mais, bom, enfim. Mas o interessante é que esse desconforto foi comigo e foi com ela também, né? Nós que conhecemos as nossas mulheres, nós sabemos que ela também eu sei que ela ficou desconfortada. Interessante que quando ela apareceu com a aliança na mão lá no escritório, eu disse para ela assim, você percebeu? Essa aliança nunca saiu aqui de casa. E ela virou e foi embora. Acabou o problema. Então, o conselho do pastor Dudu
seguinte, próximo estudo foi do domingo, permanecendo ainda em Jeremias 31 e 34, a lição deixou para nós uma lição de casa, o estudo deixou uma lição de casa. Quem dá início a essa nova aliança? Foi o próprio Deus. E sempre é assim. Deus foi assim no casal do Éden, ele veio atrás, ele vem atrás de todos nós, foi assim você. A minha nora, é um outro episódio, a minha nora também perdeu o emprego há uns anos atrás, ficou 2 anos desempregada e nós nos pusemos a orar para que ela pudesse se recolocar. Ela teve uma chance, só que esse emprego ficou distante dela 120 quilômetros, 60 para ir, 60 para voltar. Ela suportou 8 meses. Pediu demissão porque não aguentava aquela vida. E ficou muito chateada e continuamos a orar. Ela tem um currículo bem recheado, ela teve várias oportunidades, mas todas distantes da casa dela. Até o dia em que nós começamos a orar para que Deus colocasse uma oportunidade próxima, na cidade onde ela mora, que é Jundiaí. E não demorou muito, apareceu uma oportunidade a 3 quilômetros da casa dela. Foi uma grande chance de conversarmos com ela sobre a relação nossa com Deus, nessas alianças todas aqui que nós vamos estudar, e também da maneira como nos entregarmos na mão de Deus e deixarmos que Ele conduza tudo na nossa vida. Em resposta a momentos em que o povo se rebelava e se apostatava, Deus sempre levantava um profeta e hoje não é muito diferente. Aí na segunda-feira, obras no coração. E o nosso amigo Edmilson aí é que se preparou para comentar o assunto conosco. Segue aí, Edmilson. Edmilson, só antes, Gerson, desculpa, só fazer um breve comentário a respeito, né, de domingo, né? Eu achei interessante que fala a respeito lá em Romanos 2,15, fala que como você falou aí, foi um testemunho que você deu aí, e fala a respeito da lei está escrita no coração, né? Não é escrita só na pedra, né? Calcada lá na pedra, escrita na pedra, é uma coisa que vem na sua cabeça. Então, você não precisa buscar a Bíblia para você ler, para você lembrar ou você praticar. É uma coisa nata que você já está. Então, você sabe a providência que você vai ter que tomar automaticamente numa tomada de decisão. Ontem, eu estava assistindo ontem ao culto de pôr do sol da Novo Tempo, e teve uma história bem parecida com essa que você apresentou, uma moça que ela estava desempregada e ela também tinha um currículo bom, se apresentou e ela foi participar. Foi aprovada numa empresa de seguro lá na Berrini, né? Ali na Berrini. E disse que as coisas, o salário era bom e a ajuda de custo era muito excelente, então para ela estava, né? Ela estava aprovada. E na última entrevista, a moça falou assim: olha, tudo certo, trabalho de segunda a sexta, só que com algumas raríssimas exceções, você terá que vir trabalhar no sábado de vez em quando, sabe, uma coisa rápida. E ela simplesmente declinou do emprego, mesmo precisando, ela declinou. Depois ela conta a história de que ainda sofreu, tá? Teve problemas, ficou, né, numa situação delicada, mas depois ela acabou trabalhando na escola adventista como auxiliar de limpeza na escola adventista de Santo André. Mas para você ver, assim, o que fez ela tomar essa decisão?
decisão. Para Acho que travou lá. Vamos seguir em frente. Edmilson segue, depois o Éder completa. com Deus. Então aí. Não, pode seguir, pode seguir. Segue aí, que Edmilson. eu congelei. Beleza, bom dia a todos. Mais uma vez, uma alegria, né? Nós estarmos aqui, pela graça, pela misericórdia de Deus, discutindo aí mais uma lição, recapitulando, né? E a obra no coração é algo fantástico, né? Eu acho que foi muito feliz o autor da lição, da forma que ele veio desenvolvendo, como o Gerson já mencionou aí na introdução, e o eis aí vem dias, né? Que é uma profecia. E chega aqui, obra no coração. Não sei que cada um dos irmãos aqui presentes, que estão acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, veio à mente quando viu esse título da lição, Obra no Coração. Porque é muito interessante, porque o primeiro texto que a gente tem aqui, de Oséias, mostra a fidelidade de Deus. Como já foi mencionado aí, então é Deus que sempre dá o primeiro passo, e Deus que é o autor dessa obra no coração. A grande questão, eu vejo dessa forma, é que muitas vezes a gente quer fazer essa obra por nós mesmos, né? E não pela ação desse agente que vai fazer a obra, a atuação do Espírito Santo, que atua em todos, independente do credo religioso, ele está sempre agindo. E é interessante que em Oséias aí mostra essa fidelidade de Deus, a corrupção do povo, né? Ali através da mulher, que é adúltera, e toda vez lá tem que ser perdoado, mostra a fidelidade. O passo que Deus dá para cada um de nós. Em Eclesiastes fala que é dever de todos nós seres humanos guardar os seus mandamentos. Fala, isso é dever de cada homem. E em Romanos também fala uma coisa muito interessante, né? Que é para que a gente conheça qual que é a agradável e perfeita vontade de Deus, né? Não vos conformeis com esses séculos, mas renovai, transformais. E fala da mente, o coração aqui fala que Deus quer falar para nós internamente, dentro do nosso coração. E isso já acontecia lá atrás. Só que, infelizmente, eles, o povo, estavam preocupados com o externo, achando que a capacidade dessa transformação era deles. E aquele que mais à frente vamos ver, que viria, Cristo, né? A promessa, a ratificação dessa promessa, chegaria. E depois coloca aqui um coração novo e um novo espírito. Isso tem direto a ver com um novo nascimento. Ou seja, está nos dizendo que essa configuração natural tem que ser transformada. E quem vai transformar ela é Deus. O Senhor dará um coração para que o conheçam, para que saiba que Ele é o Senhor. Isso não é só um instante, que às vezes é fácil a gente ter esse reconhecimento quando nós estamos aqui reunidos, às vezes quando estamos na igreja, no momento de oração, mas isso tem que ser uma constante. E é isso é essa promessa que o Senhor fala aqui. E dará um coração novo, um espírito novo. Ele também disse, porei dentro de vocês o meu espírito. Essa obra de Deus é o fundamento da nova aliança. Eis aí a grande questão. E às vezes, ainda hoje, podemos caminhar aí por outras vertentes, né? Achando que tudo depende de nós. A salvação, ela já está garantida para todos. Agora, há uma grande questão. Quem quer essa salvação? Porque aí há algo muito interessante. Tem a questão do reconhecimento, né? De aceitar essa salvação, e aceitar essa salvação tem condições. O reconhecimento, o arrependimento e a fé em Cristo, que também vamos falar um pouco mais lá na frente. E no final aqui da lição, achei muito interessante a questão das perguntas que faz a cada um de nós aqui, eu creio que a grande maioria refletiu, falando que se alguém vier falar que quer conhecer, né, que quer ter um coração renovado, que quer ter esse espírito, né, mas não sei como obtê-lo. O que você diria a essa pessoa? Ou o que a gente diria a nós mesmos? Poxa, eu quero viver isso que a lição que o autor trouxe aqui. E eu escrevi aqui na minha lição outras perguntas, né? No caso, para responder para essa pessoa.
Qual é a sua luta? Que hábitos te acabam escravizando, acorrentando? Que atitudes escravizam você? E o grande importante de tudo isso é a gente saber que Jesus, o Salvador vivo, ressurreto, que ministra no santuário celestial, ele dá a salvação para cada um de nós, intercede por cada um de nós. E a questão dessa obra, o juízo, é muito interessante, a gente pensa no juízo e muitas vezes na condenação. Eu vejo que o juízo, na verdade, vai ser a prova de Deus, que ele deu oportunidade para cada uma de suas criaturas a salvação. Tudo que é da parte dele, ele fez. Principalmente esse agente, o Deus Espírito Santo, para transformar cada um de nós, mostrando para nós que é preciso o reconhecimento, o arrependimento e a fé em Jesus. Que o que faltou para o povo lá da primeira aliança, entre aspas, né? Que a aliança é a mesma. Então, vejamos só, a obra no coração. Ontem à noite, no nosso culto, a Yasmin pediu que queria ler um trecho da Bíblia. Ela queria ler Apocalipse. E ela leu Apocalipse lá, Apocalipse 21, falando do novo céu, nova terra, e ela falou assim, pô, pai, eu vi cada coisa, mas eu não entendi. Tem umas coisas tristes, difíceis, mas eu quero estudar, eu quero aprender o livro de Apocalipse mais. E eu falei para ela assim, não, então nós vamos estudar, você sabe o que é Apocalipse, tal, conversando, né? Ela falou, então nós já vamos começar amanhã? Tá bom, vamos começar amanhã. E eu fui surpreendido, porque ela não conseguiu dormir à noite para chegar amanhã. Então, veja, um exemplo que eu estou dando dessa ação, dessa obra, que é Deus que faz. Eu não sei qual que vai ser o futuro dela amanhã, eu não posso garantir isso. Não sei, porque nós temos o livre-arbítrio, isso é importante saber dessa obra do coração. Deus deixou disposta para nós, mas será que vamos aceitar? E pela manhã, não, veio várias vezes na minha cama, eu falei, filha, mas não é agora, e quando deu 3h30, ela, pai, mas já está claro, o senhor não levanta também na madrugada? Paulo, vamos fazer agora. Eu falei, meu Deus, eu cansado. E aí, no final, a mãe pegou, acompanhou ela até a cama, e aí ela descansou um pouco. Aí, quando deu umas 7 horas, eu me levantei, desci, logo em seguida a Maria desceu, e eu falei, bom, agora ela vai estar arriada, né? Eu vou ter que ir à igreja, quando eu voltar, eu converso com ela. Pois estava ela ali, já veio com a Bíblia dela na mão, já anotado. Então, assim, isso é algo sobrenatural. E hoje, pela realidade que a gente vivemos, a gente esquece que esse sobrenatural ainda está atuando. O Gerson mencionou da nora dele aí, o Éder também mencionou, é uma situação. Então, irmãos, o Senhor, ele está fazendo essa obra. Oxalá que nossos olhos e nossos ouvidos estejam abertos para ver que o Senhor, ele faz a parte dele. E cabe nós aceitarmos, nos entregarmos e darmos tempo para essa obra ser efetiva e ter o propósito que Deus quer. Edmilson, só uma pergunta. A Yasmin fez 16 ou 17 anos? Yasmin tem 6 anos. Meia dúzia de anos e com essa experiência. Isso e ainda dá mais força ainda no seu testemunho. Verdade, e foi interessante, porque ela já deve ter visto que já alguns estudos fiz com o Júnior, com o Miguel, né? Nos aventureiros também tem sempre esse reforço que eu vejo que é muito bom. Então, são algo que alegra muito o coração da gente, mostra Deus dando a sinalização, ó, esse é o caminho, e nos manter realmente vigia. Aí, quando os irmãos levantaram, ela já quis dar aula, né? Eu sabia que o Apocalipse é revelação, tal, olha que a gente tem que ouvir, tem que ler, e tem que guardar. Puxa, foi fantástico. Então, essas experiências nos anima e nos fortifica, por isso que eu quis compartilhar com vocês. Essa é a obra, é Deus que faz. Muito bem. Irmão Gerson. Pois não. Por favor, eu quero ler aqui algo que a Valéria colocou no Face. Ela está agradecendo as palavras do Edmilson, e ela diz assim, falamos sobre isso no café da manhã. Quando nos entregamos verdadeiramente a Deus e somos batizados, temos que iniciar o esvaziamento de nós mesmos para ser preenchido pelo poder do amor de Jesus em nossas vidas. Só vemos esses resultados anos depois
transformando nossas vidas. Legal. Comentários da Valéria aqui no Face. Tem aqui do YouTube também. A Gilmara fala: o Senhor quer imprimir a sua lei, o seu amor, o seu caráter em nosso coração. Apenas temos que permitir. Aí ela falou que apenas permita, né? E Alice Maria, né? Não é a Maria que o Edmilson citou, mas é a Alice Maria. Minha digníssima. A digníssima. E ela colocou aqui: volte-se a Jesus e a sua palavra esvazie... Peraí, deixa eu entender aqui. Volte-se a Jesus e a sua palavra, deve ser isso que ela colocou, esvazie-se de si e deixe Deus reinar em nosso coração e na nossa vida. Né? Valeu, então, Amém. Pessoal, Amém. só rapidinho, eu escrevi algo aqui e ia passando batida, acho que é importante dentro disso que conversamos. A letra da lei, né? Está escrito, e muitas vezes Jesus veio ampliar isso, né? Ampliar de uma forma fantástica. E aí está o espírito da lei, quando Jesus fala, eu, porém, vos digo, quando fala lá da questão do adultério, de não matar, né, de não julgar. Então, Jesus fala, olha, de não matar. Não é simplesmente a letra, não mato ninguém, mas de repente a gente mata no pensamento, na língua. Não é esse coração que Deus quer. Então, isso é muito interessante. O espírito da lei, que é Cristo, que ele que é o autor da lei, eu, porém, vos digo, que a gente pode ter isso em mente. Amém. E só aproveitando aqui para finalizar o que a Val colocou, ela colocou assim, amém, que linda Yasmin, Deus a abençoe grandemente. Deus seja louvado, né, por esse testemunho que, como Edmilson falou, anima o nosso coração. Através dos testemunhos, o Senhor trabalha nos nossos corações. Ok. Estamos apenas no começo do nosso estudo e já está ficando acalorado esse troço aí. Tô achando legal. Olha só, um outro título que estudamos, a Antiga e a Nova Aliança. Nessa nova aliança deveria ser feito com a casa de Israel, com os descendentes de Abraão, com os judeus de sangue e de nascimento. Poxa vida, e como é que ficariam os demais povos? De Paula vai nos explicar agora. Diga aí, De Paula. Bom dia a todos, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Beleza. Então, você falou bastante, foi interessante o que você colocou sobre a antiga e a nova aliança. Eu acho que ficou bem claro já dentro do nosso entendimento que não existe esse negócio de antiga e nova, né? Que existe a aliança com que Deus faz. Enfim, Jeremias, ele faz aqui essa citação, e você acabou de falar o que ele disse, né? Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente eles imprimirei as minhas leis, também no coração escreverei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Aí surge uma pergunta, né? Porque a gente tem uma mente e um raciocínio lógico, né? Se Deus está dizendo isso através do profeta Jeremias, significa dizer que as outras nações foram excluídas, né? Quando Deus escolhe um povo ou escolhe uma igreja, é porque ele está totalmente despreocupado com os restantes? De maneira alguma, né? A gente tem que entender que não é nada disso, né? Porque a gente tem essa resposta fundamentada lá em Isaías, capítulo 56, no versículo 6 e 7. O que quer dizer lá? A minha casa será chamada o quê? Casa de oração para todos os povos. E se eu quero pertencer realmente à família de Deus, eu tenho que efetivamente estar dentro dos critérios que me levam a isso, que é a observância de todos os mandamentos, né? Não só 9 mandamentos, mas incluindo aí o sábado, que é um 4º mandamento da lei de Deus, né? E é interessante que alguns segmentos cristãos, eles entendem, e voltando um pouquinho a falar sobre especificamente o sábado, que ele estava totalmente restrito a, vamos chamar assim, da antiga aliança, né? Que era feita com os judeus. Mas o que a gente viu aí em Isaías, e o texto é esclarecedor, a aliança antiga é feita com todos os descendentes de Abraão e já incluía todos os povos, né? E eu estava ouvindo aqui essa semana aqui, até para a nossa classe,
um pastor que ele disse que a gente tem que corrigir um erro teológico, né? E é um erro teológico quando se pensa que a velha aliança ela estava totalmente calcada na lei e a nova aliança na graça. Não. Ambas as alianças, segundo ele coloca, pura e simplesmente oriundas da graça e da misericórdia de Deus. Então, não existe essa coisa de que a antiga aliança ela está focada na lei e a nova aliança na graça, né? Ela está totalmente fundamentada na graça e na misericórdia de Deus, ambas as alianças, né? Que a gente já entende que a aliança só é nova porque Deus insiste com o ser humano, para que ele não olhe o externo, mas para que ele renove o seu coração, a parte espiritual, né? Esse é o conceito que a lição traz da nova aliança, uma renovação da velha aliança, ou seja, mais uma insistência da parte de Deus em salvar o ser humano, em tocar e mudar aquele coração de pedra para um coração de carne, para um entendimento espiritual. E, finalmente, tem um comentário que é muito interessante, porque todas as alianças que Deus fez com o homem, que estão registradas na Bíblia, são diferentes versões de uma única aliança. A única aliança que Deus tem, que é em Cristo Jesus, para salvar o pecador. Cristo, ele sempre será o único caminho para Deus salvar aquilo que havia se perdido, cada um de nós. Eu acho que é importante a gente trazer para o século XXI, se eu quero ser adorador de Deus, qual é a minha obrigação? Se eu quero estar dentro do critério de Deus, observar os seus mandamentos e ser puros de coração. Esse é o povo de Deus na atualidade. Segue aí, Gerson. Ok, show de bola, muito bacana. A lição cria aí um superlativo, ela coloca aqui a aliança superior, né? E eu destaco aqui, que me chamou a atenção, que vindo da parte de Deus, a salvação, que vem da parte de Deus, é pela fé mediante o perdão dos nossos pecados. Eu imagino que nesse momento, o Walter Padula vai nos trazer o que ele tem separado sobre esse tema, e a irmã Paulina deve estar lá ansiosa para se manifestar no Facebook, no YouTube. Vai lá, Padula, larga a brasa. Espera um pouquinho só, aguenta aí. Temos que, nos intervalos aqui, falar do pessoal, né? Que o pessoal vai comentando, né? Deixa eu ver aqui. A Gilmara fez mais um comentário. Importante reconhecer que a obra no coração é feita diariamente. Não podemos soltar das mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, sem ele temos a tendência de cair novamente. O Tarcísio mandou uma mensagem aqui. Você viu, né, Edmilson? Para a próxima aula, a favor, trocar o Edmilson pela Yasmin. Vai ser uma coisa natural, Éder. Hã? Vai ser uma coisa natural, os nossos filhos vão substituir. O pior de tudo é o seguinte, embaixo do comentário, a mãe fala assim, amém. Sobre isso, eu prefiro não comentar. O Armando aqui fez um comentário em cima da troca do comentário do Tarcísio, tá bom? E o Tarcísio mandou aqui, ó. Vou ter que ir lá ler, Tarcísio. Você escreveu, eu leio. Padula, a favor, contar a experiência do aluno que fez uma péssima prova e o professor jogou fora a prova e deu ao aluno a oportunidade de refazer a prova, substituindo a nova pela velha. Lembra? Jogou você na fria. Depois depois você fala com ele, Tarcísio. Tá bom? Ele jogou, mas eu não caí, não. Não lembra, né? Mas beleza, pode seguir aí. Beleza. Vamos lá. Bom dia a todo mundo que eu não cumprimentei ainda, o pessoal que está na internet, o pessoal que está pelo YouTube, Facebook, enfim. Sem esquecer nunca, antes de falar qualquer coisa, né? Esse é o nosso manual. É isso aqui que a gente tem que... É a companhia da gente para estudar a Bíblia, né? O estudo sistemático da Bíblia passa por aí. Aqui a gente faz Aqui nós fazemos uma recapitulação, mas o estudo ele deve ser diário. A alimentação é diária, o maná, né? Mas vamos lá. Aliança superior. E
isso está na parte de quarta-feira, lembrando a lição, o tema da semana, que está dentro do tema do trimestre. O tema da semana tem 7 partes. E nessas 7 partes, a parte de quarta-feira, que se chama Aliança Superior, ela tem um versículo que eu vou ler agora, que está lá em Hebreus, capítulo 8, no versículo 6. E eu vou ler a versão da Bíblia Católica. E diz assim: ao nosso sumo sacerdote, entretanto, compete ministério tanto mais excelente, quanto ele é mediador de uma aliança mais perfeita, selada por melhores promessas. Está lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Quando o escritor de Hebreus fala sobre o nosso sumo sacerdote, não vamos tirar o texto do contexto. O contexto é que ele está falando no livro todo, mas especificamente no capítulo 8, ele está falando de Jesus Cristo. O escritor de Hebreus, ele situa Jesus Cristo como o sumo sacerdote. A partir do momento que ele faz esta menção, ele está se remetendo ao sistema sacrificial, ao sistema que foi estabelecido lá no Sinai, ao sistema que foi dado mais, não estabelecido, desculpe, mas que foi descrito com mais detalhes lá no Sinai. E é interessante quando a gente observa isso, e ele fala de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, anteriormente falando de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É importante a gente lembrar que quando Paulo fala, né, ou o escritor de Hebreus, ele fala de uma aliança mais perfeita, é importante a gente lembrar, ratificando aquilo que todo mundo já falou, que Deus se manifesta em vários momentos. E a lição desse trimestre já tratou sobre isso. Então, nós vamos ver Deus falando com Adão, a aliança conhecida como adâmica, a aliança conhecida, depois falando com Noé, a aliança abrâmica, quando ele fala com Abrão, a aliança davídica, quando ele fala com Davi. E, infelizmente, nesse trimestre não deu tempo de abarcar essa aliança também, mas, e também tem a aliança sinaítica. Em todas essas alianças, em todas essas revelações da parte de Deus sobre a salvação, sobre o plano da salvação, sobre como ele quer fazer para que todos nós estejamos com ele um dia, ele foi descortinando partes deste plano. Quando Cristo chega encarnado no planeta Terra, tem o seu ministério de 3 anos e meio, culminando com o sacrifício no Gólgota, ao final dos 3 anos e meio, que Daniel fala lá no capítulo 9 do livro de Daniel, no versículo 26, 27. Quando ele fala sobre isso, né, quando ele menciona esses aspectos importantíssimos, ele nos dá a seguinte iluminação, a seguinte luz. Tudo aquilo que foi falado, repetindo, Adão, Noé, Abraão, Sinai, Davi, né? Jeremias vai falar de nova aliança, tudo aquilo que foi falado, Jesus Cristo apresenta por completo. É como se fosse uma refeição. Então você tem o feijão, estamos falando com brasileiros, né? Você tem o feijão, você tem depois o arroz, você tem depois a salada, você tem depois aquilo que a gente chama de mistura, né? Enfim. Quando Jesus chega, e isso foi dividido para em cada uma das revelações. Quando Jesus chega, ele mostra a refeição completa. Está aqui, ó, este é o plano da salvação. E ao mostrar essa refeição completa, nós temos uma refeição perfeita. Ou seja, o arroz não é refeição? É refeição, sim. O feijão é refeição? É refeição, sim. Mas quando Jesus, e todos os outros, mas quando Jesus chega, ele fala, está aqui, ó, essa é a refeição completa. Eu sou o pão que desceu do céu para a salvação de todos. Eu sou a água da vida.
O meu sangue é o vinho da nova aliança, que é dado a todos vocês. O meu corpo é o pão da vida, que é dado a todos vocês. Então, Jesus abarca de forma completa tudo aquilo que foi dito, completa e perfeita. E isso é importantíssimo para a gente entender, ratificando isso que Éder falou, que Gerson falou, De Paula falou, Edmilson falou, a Eliana vai falar daqui a pouco, ratificando tudo isso. Isto é a aliança. Desde o princípio, Deus se revelando, ele traz este ensinamento para nós, que culmina na pessoa de Jesus Cristo. Então, a aliança de Deus não é algo, não é uma coisa, não é um processo, não é um sistema, ela é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Isso é fantástico, porque senão nós falaríamos que não deu certo para Elias. Elias, ele nem morreu, ele foi para o céu direto. E ele está vivendo nessa aliança que foi dada no Sinai. Nós vamos falar que Moisés, a aliança que foi feita com Moisés lá no Sinai não deu certo? Foi, ele ressuscitou e apareceu para falar com Jesus Cristo. Ou seja, deu certo sim, mas a vinda de Jesus, ela é superior a tudo isso, porque Jesus é tudo em todos. E Jesus, sendo tudo em todos, ele mostra, demonstra, apresenta, exemplifica e faz acontecer. Essa é a parte perfeita da aliança. Jesus faz acontecer tudo aquilo que a gente olhava na primeira aliança, no futuro, nós agora hoje olhamos no passado. Jesus tem o histórico, o Cristo histórico. Aconteceu. É isso que Paulo quer dizer quando ele fala, ou o escritor de Hebreus fala, quando ele diz uma superior aliança, mais perfeita no sentido de que abarca tudo que foi dito para Moisés, Abraão, Noé, no Sinai, para Moisés, para Davi, e foi repetido, tudo está ali em Jesus Cristo, que é tudo em todos. Neste sentido, a aliança é superior, mais perfeita e abarca tudo. É isso que aquela parte de quarta-feira trouxe para a gente. Quase falei no tempo que foi estabelecido. Passei só um pouquinho. Padula, tranquilo. Eu só queria fazer um complemento, Padula, porque muita gente pode pensar e falar assim, Jesus, que muitos evangélicos pensam, que pelo fato de tratarmos a Jesus ter vindo, que as alianças anteriores foram todas abolidas. Então, seria entendido. A aliança, a velha aliança, ou a aliança anterior, que de velho, como o De Paula falou, não existe aliança velha, elas não foram imperfeitas, tá? Porque Deus não faz nada imperfeito, né? Então, temos que tomar cuidado, porque às vezes falamos assim, não, a outra aliança é mais perfeita. Não, pode ser mais, é perfeito, você entendeu? Mas esse dia de quarta-feira eu dei uma analisada e eu resumi da seguinte forma. A aliança que era feita antes de Jesus era feita tudo à base de símbolos. Ou seja, cordeirinho, tudo era feito lá que representava Jesus. Quando Jesus veio, foi representado através de Jesus ali. Então, quer dizer, Jesus presente. Não que a anterior tenha sido sem validade ou nada. Valia, mas representava Jesus. Dali em diante, como você falou, né, mostra Jesus praticamente cumprindo toda a aliança, tudo que já havia sido falado. E outra coisa, esse fato de Jesus ter vindo, morrido e tudo mais que foi predito, profetizado e mostrava o cordeirinho, quando fala também a respeito, acho que a Eliana deve falar, mas só quando o véu rasgou-se de cima a baixo e tudo isso daí. Olha o spoiler. O spoiler, tá, Eliana? Deixa para você. Foi cumprido. Então vamos tomar cuidado aí, a Eliana vai falar agora, né? O Gerson vai dar também a abertura, de tomar cuidado da aliança cerimonial com a aliança moral.
tá? Porque as duas señal que foi encerrada e muita gente embola isso daí, sabe? Embola tudo isso aí achando que foi... Me permite um pequeno comentário aí, rapidinho, sobre isso aí que você colocou, Éder. É importante também a gente saber que assim, a grande totalidade, né, do povo realmente se perderam. Tudo Mas foi esses... Conseguiram ver? Mas esses símbolos, muitos conseguiram ter a plena visão dele, que remetia a Cristo. Porque às vezes a gente fala de uma forma como se todos não entenderam, não, mas alguma parte, não a sua totalidade. Entenderam completamente esse símbolo que remetia ao Cristo que viria. Éder, e só para rapidamente também, tem uma pergunta número 6 na parte de quarta-feira que é simples responder. Qual era o problema com a aliança anterior? Não era problema nenhum, era que o povo foi infiel, só isso. Faltou fidelidade. Né? Foi quebrada por falta de fidelidade do povo, pura e simplesmente, ou simples assim. Mas é bom destacar, De Paula, aquilo que o Edmilson falou e que eu fiz questão de enfatizar. Houvesse algum problema, teria que tirar Elias do céu, teria que tirar Moisés do céu, teria que falar que Daniel foi um fracasso espiritual, teria que falar que... Para citar alguns. Né? Enoque também que está lá, né? O mesmo autor, um pouquinho para frente, no capítulo 11... ele vai falar dos heróis da fé e ele vai falar de toda essa galera aí, né? Todo esse pessoal aí. Ou seja, houvesse algum problema, esse povo todo não estaria na galeria. Exatamente. E não existe inferioridade ou superioridade, é que eu entendi na quarta-feira, né? Na verdade, a aliança feita com Cristo, ela é realmente destacada. Por quê? Porque envolve o nosso Salvador, né? Saiu do ritualismo para a prática. Só isso. Isso é legal porque a gente vê aí Abel e Caim, na liberdade. Um fez o sacrifício correto, o outro quis fazer o seu. Né? É isso aí. Só pegando um gancho rápido, e que eu acho que é o ponto central, né? É que o Padula disse muito bem, né? A gente tem um episódio, né, na Bíblia, narrado no livro de Judas, que é a disputa do corpo de Moisés entre o arcanjo Miguel, né, que nós cremos que é Jesus, não vamos detalhar aqui, e Satanás. É interessante essa disputa, né? Porque ela foi baseada no quê? Ela está baseada exatamente na diferença e na superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança. O questionamento do inimigo de Deus foi: peraí, mas você não pode ressuscitar Moisés e levar ele para o céu. O preço ainda não foi pago. Ele creu na promessa baseada nos símbolos, mas você ainda não se sacrificou. E o que Jesus disse para ele? O Senhor te repreenda. Hoje, este mesmo episódio não se daria. Por quê? Porque a nova aliança ela é superior, porque ela não está mais baseada na promessa da vinda do Filho de Deus para se oferecer como pagamento dos nossos pecados. Nós estamos baseados na aliança, na nova aliança, que é a realidade do sacrifício já feito por Jesus. Não mais olhando os símbolos, não mais olhando o ritual do santuário antigo que descrevia como a salvação se dava, mas agora na realidade do ministério sumo sacerdotal de Cristo. Esse embate entre o arcanjo Miguel, Jesus Cristo, e o inimigo de Deus, ele não se dá mais na nova aliança. Por quê? Porque agora já não são mais as promessas, nós vivemos a realidade. O sacrifício já foi feito, o preço já foi pago. E ninguém mais precisa descer do céu. Nem Elias, nem Enoque, nem Moisés, porque o preço já foi pago. É só nesse sentido que ela é superior à antiga aliança. Você está querendo dizer, Marcão, que esse pessoal foi tudo salvo pela graça? É isso que você quer dizer? É o único meio de ser salvo. Salvos pela graça, mediante a fé de que ele viria e morreria no lugar deles.
Amém. Foram assim que eles foram salvos. E nós somos salvos hoje pela graça, porque nós cremos que ele já veio e que ele nos salva. Marcão, quem tem amigo como Padula não quer ter inimigo, viu? Vai lá, desculpa se foi algum spoiler. Éder, não, fica tranquilo. O Marcão foi brilhante, tanto é que o povo da Vila Maria está arregaçando aí nas redes sociais, aí, aplaudindo ele aí. Segue aí, Gerson. Mas vamos um passo à frente, então. Vamos agora, o sacerdote da nova aliança. A Liana vai explicar para nós quem que é esse sacerdote aí. Olha, com muito gosto, né? Na verdade, o Éder falou que estava dando um spoiler, né, aqui da minha parte, mas, na verdade, foi falado tudo, né? Mas é maravilhoso. Spoiler. É a minha lição, tá todinha, né? Mas tem muita coisa aqui para se falar. Então, bem aqui na perguntinha nona, né, diz Mateus 27:5:1, conta que o véu do santuário terrestre se rasgou quando Jesus morreu. E na morte de Cristo, o véu foi rasgado para mostrar que o serviço do santuário terrestre estava consumado. O sacrifício verdadeiro havia sido feito para sempre. E aí a gente, né, responde aqui, quem é o sacerdote da nova aliança? O nosso maravilhoso Jesus Cristo, que é o mediador, o consumador de uma nova aliança desde a fundação do mundo, né? Quando Cristo veio a esta terra, ele tornou todas as alianças de Deus em realidade para a humanidade. Tudo que era símbolo, sombra, se realizou no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por todos nós. E por isso, todo aquele que crer e quiser pode usufruir dos benefícios deste pacto maravilhoso que Jesus fez por nós. Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, Deus real, Deus presente, nosso advogado, junto ao Pai, através de seu sangue derramado, que advoga, continua advogando ao nosso Deus as nossas causas. E é tão maravilhoso, né, querido, saber que Jesus, depois de tudo que ele passou nessa terra, depois de toda a dor, de todo o sacrifício, de toda a tristeza que ele viu, que ele presenciou, toda a dor, ele continua intercedendo por nós. Só que agora de uma maneira maravilhosa, né, no santuário celestial. E ele é essencial, né, como está escrito em Hebreus 8:1. Ele é essencial, pois assenta-se à direita do trono da majestade nos céus, para interceder por nós. Como ele conhece todas as nossas dores por andar nessa terra, da mesma maneira que ele morreu com os braços dele abertos, ele continua, queridos, com os braços abertos, para todo aquele que crer, para todo aquele que tem fé, possa se achegar a ele. E é tão maravilhoso, isso nos deixa assim tão tranquilos de saber que Jesus, com todo esse amor, que deu a própria vida, né, que derramou o sangue precioso, o seu sangue santo, pelas nossas vidas, nós temos hoje a oportunidade, né, de reaver tudo isso. Então, essa lição, como até o Padula falou muito bem, né? O nosso guia, que é a nossa lição diária, que é o nosso maná, nos remete todos os dias, a lembrarmos desse sacrifício divino e maravilhoso. E que a aliança de Deus, ela só tem uma característica, que é a graça, que é o amor pela humanidade. Nós somos realmente privilegiados. E já que somos privilegiados e entendemos isso, né, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que ele possa, todos os dias, nos ajudar, nos lembrar a levar isso, a compartilhar esta verdade maravilhosa
para tantas pessoas, queridos, que estão tão desesperadas. E aproveitando aqui, que ainda a gente está com tempo, né, Éder? Ainda tem tempo aqui, até para o irmão Gerson fazer um fechamento bem feitinho, eu quero dar um testemunho muito rapidinho. Semana passada, eu falava aos irmãos para que orassem, que eu estava pedindo ao Senhor para que meu filho Bruno e a minha norinha viessem aqui, ontem, né, na preparação, né, do sábado, que eles viessem para nós fazermos o culto do pôr do sol. E eu havia combinado com eles e acabou que não deu certo. E, queridos, de uma maneira, assim, gloriosa. Sabe quem veio? A minha filha Beatriz, que até o irmão Gerson a conhece. E, assim, eu nem a convidei, tá, irmãos? Para vocês verem, né, como Deus é tão maravilhoso, né, queridos? Como Deus, ele conhece o nosso coração, como ele faz tudo para o melhor para nós. E eu nem imaginava. E, de repente, a minha filha chegou aqui umas 11 horas, a Bia não sai, porque a Bia está cuidando da minha tia de 80 anos. Desde a pandemia, desde março do ano passado, a Beatriz não sai de casa para nada, porque ela ficou preocupada de pegar a Covid e passar para minha tia. Então, ela não sai. Minha tia foi vacinada, já teve a segunda dose, já faz alguns dias, e a Bia resolveu vir aqui me ver. Então, ela chegou aqui por volta das 11h30, e pasmem, irmãos, ela foi embora, o Alexandre levou-a para a casa da minha tia, quase 11h30 da noite, às 23h30, né? E uma coisa gloriosa, ela assistiu Feliz Sábado comigo. E assim, queridos, eu só posso dizer que isso é obra do Espírito Santo de Deus. De outra maneira, ela não viria, sabe? E olha, por isso que a Bíblia fala, né? Nós temos os nossos desejos, os nossos sonhos. Eu fui pelo caminho mais fácil, que é o meu Bruno. O Bruno é muito mais fácil para todas essas coisas, de Deus, para conversar com ele está sempre aberto. Logo, irmãos, que a gente gosta de tudo mais fácil, do atalho mais fácil, eu fui para onde? Em busca de trazer o meu filho, que é mais prático para mim. Pensando assim, eu trago o Bruno, e depois, através do Bruno, olha só como a gente é limitado. Mas, queridos, como o nosso Deus é perfeito e maravilhoso e tremendo. Então, ele me deu a grata surpresa da minha filha passar o dia comigo, o dia da preparação. E nós falamos muito sobre a palavra de Deus, sobre várias coisas de Deus. Ela assistiu Feliz Sábado. Então, assim, eu só posso agradecer a Deus. E aproveitando aqui, tem uma irmã nossa querida aqui no Facebook, deixa eu só achá-la, é a nossa irmã Nicole, e ela pede que nós oremos pela família dela que se encontra em outro país. Querida irmã, com esse testemunho, nós vamos orar sim, tá? Pode ficar tranquila. Como nós oramos pela irmã que pediu uma oração para nós no sábado passado, que foi a Maria Ribeiro, que ela pediu pela família dela e por ela, e eu intercedi a semana toda. E, irmãs queridas, quando nós colocamos o nosso Deus no controle de todas as coisas e deixamos nas mãos dele para que ele faça do jeito que é melhor, podemos confiar e podemos descansar. E ao nosso Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração e toda a minha gratidão, irmãos. Irmão Gerson, muito obrigada pela oportunidade e é isso que eu queria falar. Ok, Eliana, sinta-se realmente líder desse ministério. Fica tranquila, tá tudo certo. Olha, eu não sei, nós estamos realmente com um tempo disponível e eu acho que vai ser uma falta de educação não dar oportunidade do Tarcísio contar a experiência do aluno, já que o Padula não se lembrou, porque eu acho que deve ter sido o Padula, o aluno. Mas, na realidade, bom, primeiramente, é um prazer estar com vocês. E essa lição, essa semana eu estava viajando com o rapazinho que está participando do grupo aí,
E eu cheguei a comentar com ele o seguinte, falei, caramba, né, a lição dessa semana, a lição desse trimestre, ela já está começando a cansar. Eu cheguei a comentar isso, né? Ela já está começando a cansar, é só aliança, aliança, desde o primeiro até agora, aliança, aliança. Mas só que depois, quando eu cheguei em casa, eu falei, espera um pouquinho, deixa eu estudar um pouco melhor essa lição, porque eu acho que ela tem muita coisa a dizer, né? E, na realidade, eu cheguei à conclusão de que, de todas as lições que nós estudamos durante esse trimestre, essa já é a 10ª lição, eu cheguei à conclusão que essa é a mais importante de todas, né? Porque é um questionamento que todo mundo fez, já apenas ratificando o que já foi dito aqui, de que não se trata realmente de uma nova aliança, né? É a mesma aliança, só que tem um significado tão diferente agora, quando ele fala que as incutirei na sua mente e também no seu coração. Existe uma diferença muito grande em ter a coisa na mente e tê-la no coração. Isso é coisa minha, que eu particularmente cheguei a essa conclusão. Você ter alguma coisa na sua mente, você pode, num determinado momento, até esquecer. Por alguma razão, por algum problema de saúde e tudo mais, você pode até esquecer. Mas quando você a tem no coração, é automático, ou seja, o seu comportamento é automático. Você faz ou deixa de fazer determinada coisa porque você já colocou aquilo no seu coração. Então, aquilo faz parte da sua vida, né? Então, e também a gente não pode perder de vista que uma aliança, ela sempre envolve duas partes. E no caso da lição, qual foi a parte que errou? Porque, como o Éder disse no começo, Deus não erra. Deus faz tudo perfeito. Então, realmente, ele não erra. Então, quem é que errou? Quem errou foi a outra parte. A outra parte é que errou. Então, a outra parte precisa tomar uma nova atitude, precisa corrigir. Semelhantemente ao Padula, eu também gosto de assistir a Novo Tempo Portugal. Então, talvez agora o Padula vá se lembrar. E um dos pastores que estava falando, ele citou um exemplo, apenas para vocês terem uma ideia. Um aluno foi fazer uma prova. E aconteceu que, quando o professor foi corrigir essa prova, a prova ela estava cheia de erros. Ela estava cheia de erros. O professor poderia simplesmente pegar e reprovar aquele aluno. Pronto, você está reprovado, você não passou no teste. Eu ensinei você, eu fiz uma aliança com você, os seus pais pagam para eu te ensinar e você tem a obrigação de estudar. E o que aconteceu? O professor ensinou, o professor fez a parte dele, o aluno, por sua vez, não. Ele não estudou. Então, o que o professor? O professor tinha duas hipóteses. Reprová-lo, pura e simplesmente, ou agir de uma outra maneira, e foi isso que o professor fez. Ele pegou e falou assim, vamos fazer o seguinte, essa prova que você fez, não, eu vou rasgar, eu vou jogar fora, e eu vou te dar uma nova oportunidade. Eu vou te dar a oportunidade de você participar de uma outra aliança que, quando o aluno foi fazer a prova, que ele foi refazer a prova era a mesma. Era a mesma prova. Só que ele tinha errado tudo. E agora o professor está dando a oportunidade ao aluno de refazer a prova. Diferente da primeira? Não. Absolutamente igual à primeira. Você só vai fazer a prova novamente. O que é que está acontecendo? É algo muito semelhante. Tem uma aliança diferente aqui na história? Não, não tem aliança diferente. A aliança é a mesma. Apenas Deus está te dando a oportunidade de você aprender a aliança e praticar a aliança. E colocá-la, como bem diz Jeremias 31, colocá-la no coração. E aí você vai passar a praticar essa nova aliança, que, na realidade, nada mais é do que a velha aliança, do que a aliança desde a criação, desde do Éden.
Era essa a experiência, viu, Gerson? Obrigado pela oportunidade. Ok. Não, e aproveitando todo o tempo que ainda temos, eu disse que seria o Padula, mas eu vi que esse aluno era eu. E porque eu não posso responder por vocês. Mas esse aluno sou eu, Gerson. Pois é. Esse aluno sou eu. Bem-vindo ao clube. Mas, Tarcísio, tenho certeza que a Igreja de São Bento de Sapucaí está balançando pela sua participação aqui. Vai descer nas redes sociais aí em abundância. Venha outras vezes, tá? Assim como a Conceição está aí também, né, Éder? Olha aí, ó. A irmã Conceição está aí. Apareceu. Estivemos com ela durante a semana e ela se comprometeu. A irmã Cláudia Marques está aqui também, ó. Também. Ok, também foi convidado. O De Paula fez um trabalho de convite. Está a Denise aí também conosco. Sejam todos bem-vindos e compareçam em outras oportunidades. Garçom, Ok, meus irmãos. Eu estou em São Paulo, é sempre bom estar aqui também. E eu estava assistindo o culto hoje pela manhã com o pastor Silas. E eu estava pelo YouTube, porque eu falei, não, eu não vou participar, até porque eu já não sou mais membro dessa igreja, mas não tem jeito. Eu tive que entrar no Zoom. Gerson, eu só para terminar as considerações do YouTube aqui, né, para ir você para o fechamento, só registrando aqui, a Gilmara comentou que as alianças anteriores eram a apresentação, era a promessa, e a nova aliança é o cumprimento de todas as alianças, que Jesus era a promessa nas alianças anteriores, e Jesus é a plenitude da nova aliança. A Denise que mandou, que já está conosco aqui, a Celina Ramos também que mandou um bom dia, como não poderia faltar a dona Paulina, que o Gerson citou, né? Ela está aqui, mandou um feliz sábado para a senhora também. A Celina também, li o testemunho da Eliana. E assim, o YouTube, encerramos aqui os nossos comentários aqui no YouTube. Se tiver algum aí do Face, pode fazer, Eliana, e aí o Gerson irá traçar as considerações finais da lição dessa semana. Aqui está tudo bem aqui. Pode continuar, Gerson. Obrigada. Ok. Então, também, antes de fazer as considerações finais, queria dizer que, para mim, foi um privilégio grande e me debruçar aqui para tentar trazer coisas interessantes, pensando o seguinte: eu preciso estar preparado, porque as perguntas da Cristiane são muito boas. Mas ela está com frio, coitadinha. Ela está lá em casa, ó, toda ela amarrada, dobrada, lá ela está com frio. Aí... Hoje eu não estou muito bem, Gerson. Ontem eu tomei um calmante e esse calmante ele me derruba. Eu estou prestando atenção aqui, mas estou quietinha no meu canto. Desculpa, tá certo. mas eu estou adorando a aula. Mas eu percebi que hoje nós só tínhamos metade da Cristiane, e acertei, tá vendo? Mas em coração eu estou inteira com vocês. Eu adorei a aula. Muito obrigada. Muito bem-vinda e faz muito gosto tê-la conosco. Obrigada. Mas, gente, para concluirmos, então, o estudo dessa semana, chamo a atenção de vocês para o episódio bíblico da Santa Ceia, da cerimônia da Santa Ceia, onde hoje nós exploramos o símbolo do pão, do vinho, como corpo e sangue de Jesus, sendo nosso Redentor, né? Ele já fez tudo como deduzimos aqui, como comentamos aqui, tudo está feito. Esta foi a mensagem que Jesus deixou para os seus discípulos naquele encontro antes dele partir. E nesta cerimônia da Igreja Adventista, todas as vezes que nós retomamos essa cerimônia, relembramos exatamente o sacrifício de Jesus em nosso favor e que é a solução. Que bênção receberam aqueles discípulos. Essa é a mesma bênção que eu e você recebemos toda vez que nos entregamos de corpo e alma nessa cerimônia. Recebemos a confirmação do sangue de Jesus que verteu na cruz em nosso favor. Essa é uma aliança rica em misericórdia. Caso o pecador, esse é o detalhe,
ela é rica em misericórdia, caso o pecador se arrependa e abandone os seus pecados. Senão, não atinge. Senão, ela não chega nele. Hebreus 8:12 registra assim: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados, e as suas iniquidades não me lembrarei mais dela. Essa é uma promessa de Jesus. Sobre a nova aliança, perfeita obediência é a condição de vida. Nesta aliança de hoje, a perfeita obediência é a condição para termos a vida eterna. Essa vida que nos referimos é pela vida eterna. O arrependimento e a confissão dos seus pecados é o caminho para o perdão. O sacrifício de Cristo garante ao pecador arrependido este perdão. Cristo satisfaz as reivindicações da lei para cada pecador arrependido e crente no sacrifício dele. Cristo é a salvação do universo. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus, né, queridos? Amém. Os professores querem colocar mais alguma coisa? Alguém, os irmãos, querem falar alguma coisa? Deixa eu só falar um recadinho, só um minutinho, tá, Edmilson? A Val, só para eu não me perder aqui, a Val disse assim, para o Tarcísio, né? Tarcísio e Marli, nunca deixarão de ser membros do Belém, mesmo fisicamente longe. Abraços. E ela disse para Cris, melhoras. A Val está mandando melhoras para você. Que Deus te abençoe. Muito feliz de você estar aí. E é uma alegria te ver aqui. A gente, até o Gerson falou, né? Estava preparado para responder as perguntas da Cris. Deus te abençoe, viu, minha querida? Edmilson, por favor. Eliana, antes de Edmilson, desculpa, Edmilson, você permite que eu fale? Permitido. Só brincando mesmo, assim é bom. A gente teve aqui mais um comentário, e como é a primeira-dama, a gente não pode deixar de citar comentário da primeira-dama, né? Então, a gente tem que ficar esperto, né? Para quem não sabe, a primeira-dama, a senhora Raí de Oliveira, esteve aqui, a nossa esposa do pastor Silas, só comentou bem rápido aqui, né? Ela fala quando o Gerson e o Tarcísio estavam disputando quem era o aluno, né? Ela também falou que ela era o aluno. Todos nós somos, né? E ela falou assim, necessitamos da graça de Jesus sempre. Amém. Né? Então, agora, a Nira também mandou dizer que Deus nos abençoe. Vamos orar por todos. Beleza, Edmilson? Obrigado pela sua... Permissão, né? Permissão. Não, eu quero catar aí só o gancho final que o Gerson colocou aí, que é algo muito forte, muito profundo. Porque tudo é conectado. E, às vezes, por causa da nossa condição, a gente desconecta algumas coisas, né? Ele mencionou aí o universo. A gente jamais podemos esquecer disso. Cristo é o Salvador do universo. Nós sabemos que a questão espiritual, como diz, né, o Jane White, o nosso mundo, o nosso planeta, é o espetáculo do universo, onde a atuação desse Cristo, que ao mesmo tempo é o sumo sacerdote eterno, também ele é a vítima, ele é o próprio sacrifício, né? E isso não só aqui, para a realidade, aquilo que a gente consegue compreender, muito mais do universo todo, mostrando para todas as suas criaturas que temos um Deus atuante, um Deus que é conosco. Isso é muito importante também a gente mencionar. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Uma bênção, né, irmãos? E é isso, queridos. Olha, hoje tudo ocorreu bem, né? Com o tempo... Deu tudo certo, graças a Deus. Quero agradecer ao irmão Gerson, a todos os professores, a todos os queridos irmãos que participaram conosco aqui pela sala do Zoom, pela sala do YouTube, pelo Facebook. Quero agradecer a todos. E é muito bom. Eu quero dizer para vocês que esse momento nosso aqui
é particularmente maravilhoso. O pastor até comentou hoje na igreja, lá no culto, que na quinta-feira nós ficamos das 8 até 11 horas falando sobre essa lição. Então, assim, Deus tem preparado, né, esse maná maravilhoso para nós, e que bom que nós podemos estar juntos, ainda que seja através da internet, usando, né, esse momento que nós estamos passando agora, mas quanta coisa maravilhosa Deus tem preparado para nós. Então, eu quero agradecer, quero desejar o restante de sábado a cada um dos seus familiares, de muita bênção, de muita paz, de muita alegria, e que Deus continue nos abençoando e que Deus continue nos dando sabedoria e discernimento a cada dia. E que bom que nós temos o sábado, né, amados? Para estarmos mais descansados, para poder nos debruçar um pouco mais na palavra do Senhor, ouvir mais louvores, orar mais. Que bom que o nosso Deus fez esse dia para nós. Sou imensamente grata a Deus e a cada um de vocês que juntos estamos aqui aprendendo, sendo alunos, né, do próprio Deus, do próprio Espírito Santo. Então, isso é uma bênção. E eu só quero agradecer a todos e pedir, se os irmãos não tiverem mais nenhum comentário, pedir ao nosso irmão Gerson que finalize com uma oração. Eliane. Irmão Gerson, só não esquece, por favor, de apresentar, então, a família da nossa querida irmã, que eu anotei aqui, da Nicole Laura. Ela pede oração por sua família que se encontra em outro país. Alguém pediu para falar aí. Não, só ia comentar aí, né? Eliane parabenizou o Gerson. Ele foi bem, viu, Eliane? Pode dar mais oportunidade para ele, que ele está em uma crescente legal. Vamos lá, dando autorização. Bem, muito obrigada, eu agradeço. Mas graças a Deus, né, tá dando tudo certo. Obrigada. Tudo bem, viu, Gerson? Parabéns, viu? Deus seja louvado. Amém, amém. E vamos orar também, irmão Gerson, pela irmã Cristiane, por favor. E peço também que o irmão apresente, por favor, a minha família, meus filhos e o Alexandre. Ok. Vamos orar, então? Amém. Nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, em mais um sábado em que o sol brilha na nossa vida, brilha no nosso dia, brilha no nosso coração, e nos faz sentir o coração ardendo, porque dedicamos esse tempo da Escola Sabatina para relembrar tudo aquilo que o Senhor falou conosco a cada dia, cada momento de comunhão contigo. Também, Senhor Deus, oramos por algumas pessoas queridas. Oramos pelo Sérgio, marido da Carol, que se recuperou da Covid. Oramos pela Sara e pelo Antônio, que já também estão melhorando muito, mas ainda precisam da sua atenção. Oramos e agradecemos, Senhor Deus, porque a Irene também já está recuperada da Covid, está bem, está em casa, mas agora ela precisa do conforto que o Senhor sabe que ela está sentindo muito a falta do Evaldo. Oramos pela Glorinha de igual forma. Também está muito bem, o Senhor esteve com ela, trouxe de volta com saúde, mas agora fica as saudades do Fernando. Amém. Seja, Senhor Deus, o remédio para curar essa saudade da Irene e da Glorinha. Amém. Pai querido, a Nicole Laura tem nos acompanhado aí pelas redes sociais, é mais uma amiga e uma irmã que fazemos em Cristo. Ela clama pela sua família que está fora do país. Os detalhes nós não precisamos saber porque o Senhor sabe. Atue ali, Senhor Deus, cuide dessas pessoas e dê a elas o que elas precisam e necessitam. Pai querido, também está conosco hoje, acamada e também debilitada, a Cristiane. Ainda temos algumas horas nesse sábado.
que ela possa sentir que já neste sábado o Senhor irá atender esta nossa oração. Esteja Amém. com ela e com toda a casa dela. Grande Deus, a sua serva, a Eliane, clamou pela sua família. Ela falou do Bruno, ela falou da filha também, e ela sempre fala do Pelói, do Alexandre Pelói. Todos são queridos filhos teus e também são pessoas que aprendemos a amar. Assim, da aproximação da Liana, aprendemos a amar essa família. Esteja com todas elas, com todas essas pessoas e com todas as demais famílias que representamos aqui na classe. Com os nossos filhos, aonde eles estiverem. E traga-nos de volta para a próxima semana, nos encontrarmos com esses amigos da rede social. São muita gente que tem abrilhantado o nosso estudo, porque a companhia deles nos fortalece e também exige de nós muito mais dedicação no aprendizado para poder dividir com eles coisas que o Senhor coloca na nossa mente e no nosso coração, como aprendemos hoje. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, não esqueçam do nosso encontro às 16 horas com o Armandinho. Olha, o estudo está simplesmente maravilhoso. Não percam, está valendo muito a pena, muito. É maravilhoso. Será o 9º, né, Eliana? É o 9º. Nono estudo. Se caso alguém precisar do link, não achar por algum motivo, pode me pedir que eu envie. Tá bom? Deus abençoe a todos, viu? Muito obrigada. Um beijo no coração de cada um. Obrigado. Feliz restante de sábado. Feliz sábado. Não esqueçam do nosso maná diário. Não esqueçam de estudar a nossa lição. E sábado que vem estaremos aqui em nome de Jesus. Juntos. Em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Tarcísio, nós amamos você. Nós amamos você. Vamos orar. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, Éder. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Adieu.